Olá, amigo advogado, advogada e acadêmicos. Antes de dar início à nossa aula, vim aqui lembrar os senhores e trazer uma notícia. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o ícone de notificações? Ainda não? Então faça agora, antes do começo da aula. Se inscreva no canal, ative o ícone de notificações, para que os senhores tenham sempre notícias atualizadas do nosso canal, bem como novas videoaulas que serão postadas. Além disso, também se inscreva no nosso canal do Facebook e nos siga no Instagram. Boa aula! Tá saindo bem a minha voz, se tá tendo alguma interferência. Ok, então tá todo mundo aqui, tá ótimo, ótimo. Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje, tá? Aula passada, nós finalmente terminamos a responsabilidade civil na relação de consumo, tá? Vocês viram que nós enfrentamos grandes informações, detalhamentos, para poder caracterizar, demonstrar e conquistar a responsabilidade civil dentro da relação de consumo, dando para o consumidor essa garantia, que é o princípio da reparação integral. Mas para o consumidor ter direito a essa responsabilidade civil, ou seja, requerer para que o fornecedor faça o serviço, troque o produto, devolva o dinheiro, ele precisa reclamar esses vícios dentro de um prazo estabelecido pela legislação, né? E nós vamos estudar isso aqui agora, os prazos prescricionais e decadenciais. Então vamos lá. Primeira coisa, artigo 26, decadência. Então vamos lá. O que é decadência? Né? É o direito potestativo que o consumidor tem de reclamar um direito. Tudo bem? Então, para que ele conquiste o direito, ele precisa ir lá no fornecedor e reclamar o direito. Ele ainda não tem direito à constatação do vício ou do defeito. Ele precisa reclamar a existência do vício e do defeito para que esse direito venha a existir, dele poder fazer as medidas reparatórias que nós vimos lá atrás, devolução do dinheiro, troca do produto, etc. Então, primeiro prazo que nós temos, artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou produtos não duráveis, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Então, vamos lá. O que é produto não durável? É aquele produto que, ao se consumir, ele já começa a se destruir. Né? Então, ele não tem uma durabilidade. Né? Ele não é que nem uma geladeira, um fogão. Tá? Aqui nós falamos de gêneros alimentícios, nós estamos falando aqui de legumes, nós estamos falando de bolachas, nós estamos falando aqui de iogurtes. Então, esses são os bens não duráveis. Quando você compra esse produto ou quando você recebe um serviço não durável, o que é um serviço não durável também? É aquele que no momento que a pessoa vai consumir, ele já se destrói. Né? Então, você pede para a pessoa fazer para você um bolo, prestação de serviço. Né? E aí a pessoa faz o bolo para você. Esse bolo é um bem não durável, tá? É um serviço não durável. Agora, os serviços duráveis é aquele cujo produto, cuja mercadoria, ele tem uma durabilidade, ele dura aí anos, meses, né? Fogão, geladeira, carro, etc. Tá? Então, esses são os nossos bens duráveis e não duráveis. A única coisa que eu gostaria de perguntar e já começar a conversar com vocês é: quando que se inicia o prazo? Parágrafo 1º resolve o nosso problema. Inicia-se a contagem de prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. Então, você comprou o produto foi entregue, tudo bem? Não estou dizendo pagamento, entrega. Você teve contato com o produto, agora você teve contato com o produto. Então, você tem os prazos de 30 bens não duráveis, 90 bens duráveis. Serviço, quando o serviço acabar, você tem o prazo 30 dias serviços não duráveis e 90 dias serviços duráveis. Tudo bem?
Obstam a decadência, ou seja, não vai ocorrer a decadência. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produto ou serviço até a resposta negativa correspondente que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, assim, obstam a decadência quer dizer que não deixa contar o prazo decadencial. Então, quando você faz uma reclamação comprovadamente formulada, senhores, aqui é o Código de Defesa do Consumidor dando uma aula de processo. Você tem que comprovar que você, consumidor, formulou a reclamação. Se você, consumidor, não comprovar que você formulou a reclamação no prazo 30 dias não duráveis, 90 dias bens duráveis, você não vai ter o direito de reclamar sobre esse defeito que apareceu. Tudo bem? Da instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Então, se o Ministério Público tiver verificando uma situação na relação de consumo e você se enquadrar, você também não tem prazo decadencial para reclamar, porque o Ministério Público já está apurando o caso idêntico ao seu, a relação jurídica igual à sua, dentro de um inquérito civil, tá? Inquérito civil, quem quiser dar uma estudada e quiser dar uma aprofundada, eu vou falar rapidamente sobre ele, está na Lei da Ação Civil Pública. Então, quando você vai lá na Lei da Ação Civil Pública, ela trata do inquérito civil, tá? Então, o que é o inquérito civil? Inquérito civil, ele é um instrumento processual para a defesa de interesses coletivos, né, difusos, onde o titular desse procedimento é o Ministério Público. Tá? Então, ele é o titular dessa ação, juntamente com outros entes, defensoria, autarquias, associações. Tá? Mas eles vão defender os interesses de uma coletividade. Tá? A associação vai defender os interesses próprios deles. Tá? Mas eles vão defender os interesses de uma coletividade. Tudo bem? E aí, esse inquérito civil, para que ele serve? Exatamente para colher provas sobre essa requisição, sobre essa informação, tá? Porque o Ministério Público, quando for propor uma ação, ele tem que ter um conjunto de provas, então ele tem que ter esse inquérito civil, tá? O inquérito civil é fundamental para o Ministério Público propor essa ação, tá? Então ele pode instaurar um inquérito civil para apurar qualquer infração na relação de consumo, porque é um direito coletivo, não é um direito individual, para verificar se aquela conduta do fornecedor está correta ou está errada. Se tiver errada, se tiver alguma irregularidade, se o fornecedor não regularizar isso no inquérito civil, o Ministério Público vai propor uma ação, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer, acumulado, logicamente, com perdas e danos. Tudo bem? Agora, se a gente pegar o parágrafo primeiro, ele coloca para nós, eu vou voltar o slide para a gente poder conversar e perceber isso. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da efetiva entrega do produto ou serviço. Ou seja, o prazo de reclamar de aparente ou fácil constatação da data da entrega. Então, o direito de reclamar por vícios aparentes, você está vendo o vício, ou de fácil constatação, ou seja, logo você recebeu, o produto está em ordem, mas na hora que você foi ligar, ele já tem o vício. Tá? Então é fácil de constatar que esse vício existe, porque você está usando, você vai usar aquele produto, então você tem o prazo contado desde a data da entrega. Agora, trata-se de vício oculto, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, olha só que maravilha. É dever do fornecedor entregar um produto garantindo segurança, garantindo a saúde, garantindo que o consumidor não terá problemas para consumir aquele produto. Então, se o produto tiver um vício oculto, quando que será iniciado esse prazo para o vício oculto? Da data em que tiver início, ou seja, da data em que o consumidor verificar o vício. Tudo bem? Jackson está fazendo uma pergunta. Professor, nessa época de quarentena, em que nada está aberto, fica suspenso o prazo?
Olha só, Jackson, essa pergunta sua é boa, mas nós temos aqui uma questão que não vai suspender esse prazo. Por que que não vai suspender? Vem comigo. Você tem que... A reclamação tem que ser comprovadamente formulada. Então, assim, no momento que você reclama, não continua contando o prazo decadencial. Então, você tem que reclamar. Como é que você vai reclamar? Esse é um problema nosso. Você pode fazer isso por e-mail? Pode. Então, o e-mail você pode fazer de onde você estiver. Você não precisa ir até o local. Você pode fazer da sua residência. Ligação telefônica. Você também pode fazer por ligação telefônica. Daí é que vem a inversão do ônus da prova. Cabe para o fornecedor, quando você tem um número de protocolo, então você vai dizer, ó, eu tenho um número de protocolo 204836, que o fornecedor me forneceu e eu fiz a reclamação por telefone no dia X, dentro do prazo. Inversão do ônus da prova. O fornecedor tem que trazer essa gravação para demonstrar que, primeiro, não foi dessa data, né? E segundo, que foi formado, que não poderia ser dada essa garantia, né, do prazo, porque já tinha passado. Então, você percebe que você tem esses meios. Mas, professor, não tem e-mail e não tem central telefônica. É uma empresa pequena, um comerciante pequeno, é um fabricante pequeno, é um produtor pequeno, e não tem essa estrutura logística. Se o seu telefone gravar a ligação, você pode fazer a ligação e você mesmo gravar, tá? Isso é aceito na justiça já, a gravação sua, né? Você pode até depois avisar o comerciante ou o fabricante que a ligação era gravada, mas para demonstrar exatamente o seu direito, tá? Então isso é permitido. Só que, o Jackson, o serviço de correios ainda está funcionando também, de uma forma não muito boa, mas ele ainda está funcionando. Então, assim, você pode fazer um telegrama e enviar um telegrama para a empresa também, tá? Então, você tem que formular a reclamação. Então, tecnicamente, não tem suspensão de prazo, tá bom? Agora, voltando ali para início do defeito oculto, né? De constatação do defeito. O defeito só apareceu 2 anos depois da entrega. Não tem problema. Constatou o defeito, então nós temos o prazo para reclamar. 90 dias bens duráveis, 30 dias bens não duráveis. Olha lá. Vou trazer para vocês aqui, ó, um julgado do Tribunal de Justiça do ano passado. O que ele coloca lá, ó? Ação indenizatória, danos materiais e morais, compra e venda de Volkswagen Gol, ano 2010, 0 quilômetro. Alegado vício oculto consistente em problemas com o motor. Pretensão de pagamento do conserto do motor ou seu reparo pelos réus, além de danos pertinentes à lesão anímica. Sentença de extinção, 487, inciso 2. Reconhecimento da decadência. Vício redibitório, prazo decadencial de 90 dias, termo inicial contados da ciência inequívoca da existência do vício. Então, olha só, o legislador, a jurisprudência, perdão, entende que o parágrafo 3º, exatamente comungando da ideia que está lá no parágrafo 3º, que o prazo para você reclamar um defeito oculto é da data em que você toma ciência do vício. Tá? E nesse caso, o período já tinha sido escoado quando a propositura da ação. Né? Então, veja, o que essa ação versou, depois, quem quiser, eu vou deixar aqui no chat o número dela, para que vocês possam, quem quiser baixar o acórdão, é só entrar no site do Tribunal de Justiça, tá? De São Paulo. esage.tjsp.jus.br. O que esse consumidor fez e fez errado? Uma vez que ele tem esse direito de reclamar, ele tem 90 dias para reclamar para o fornecedor o defeito. Reclamou, nós já vimos isso. Se trata de um defeito, ele tem 30 dias para corrigir esse defeito. Se em 30 dias ele não sanar esse defeito, o consumidor pode, alternativamente, devolução do dinheiro, abatimento do preço, substituição do produto. Então, veja que o Código de Defesa do Consumidor não deu para o consumidor essa informação que foi feita no processo. Ele constatou o vício, não reclamou para a concessionária,
E quando ele constatou o vício, ele fez os orçamentos para consertar, e fazendo os orçamentos para consertar, ele entrou com ação. Então, veja, a data do ajustamento da ação é posterior à data da existência do vício, porque era a data dos orçamentos, tá? Então, você veja que no momento que você constata o vício, você tem que imediatamente comunicar o fornecedor, porque aí você comunicando o fornecedor, você vai estar dando o direito para que ele resolva esse problema, e caso ele não resolva, aí sim, o consumidor tem o direito da devolução, abatimento ou substituição do produto. Tudo bem, senhores? O problema nosso é, o que é vício aparente ou vício de fácil constatação? É aquele que é perceptível pelo consumidor, né? Então você compra uma televisão bivolt, mas recebe ela 110. Tudo bem? Trata-se de produto ou serviço não durável, 30 dias, produto ou serviço durável, 90 dias. Tá bom? Obsolência programada é a redução artificial da vida útil de um bem de consumo. Tá? Então, você já tem uma redução normal, aqui é uma redução artificial. É o caso do fornecedor que não disponibiliza peças de reposição no prazo da vida útil do produto, bem como aquele que altera as peças do produto, tá? Então, quando a gente fala, principalmente, o exemplo é muito legal dos veículos automóveis, por mais que ele troque, faça um modelo novo, faça uma modernização, né, ele não pode não disponibilizar essas peças para o consumidor. Tudo bem? Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Então, enquanto não cessar, você não pode. Aí vem a parágrafo único. Cessada a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida pelo período razoável de tempo na forma da lei. Então, você precisa ter, no momento que você está comercializando e fabricando, você tem peças para isso. No momento que você não tem mais fabricação nem importação, você tem que manter essas peças em estoque com você para poder fornecer para o consumidor. Tá? Caso você não forneça para o consumidor essas peças, nós vamos ter um vício. E esse vício chama-se nós de obsolência programada, tá? Então é exatamente redução artificial da vida útil do bem de consumo, tá bom? Então aqui nós temos mais uma característica nossa do vício do produto ou serviço. Não podemos esquecer, isso é muito importante para nós, vejam, houve um desgaste natural da peça, ou seja, duração do prazo razoável de tempo. Aquela peça é útil. Isso não é vício. O que é vício é você ter essa peça, é você não ter essa peça e não fornecer ela para o consumidor. Aí sim eu tenho vício. Tudo bem? Então, nesse caso, eu vou ter um vício, por quê? Porque eu não vou ter a peça para que aquele produto continue sendo utilizado pelo consumidor. E aí eu vou ter um vício. Um vício que vai aplicar em quê? E aí a gente vai ter uma questão de princípios novamente. Então já que ele não tem peça para trocar, eu quero a devolução do meu dinheiro. Ok, nós vimos lá, vamos verificar a depreciação, vamos verificar qual é o valor de mercado desse veículo para ele ser para ele ser reparado. Abatimento proporcional. Olha, quanto que é um veículo sem essa peça, né? E a jurisprudência, nesses casos, resolve de uma forma, infelizmente, mas por uma questão de logística adequada, quanto custa para importar essa peça, porque às vezes a concessionária nossa não tem a peça aqui, mas essa peça tem em outro país. Então você vai fazer o custo da importação, né, despacho alfandegário, impostos, para poder com essa peça você consertar, né, você poder trocar por aquela peça que pela vida útil não está mais sendo própria para o consumo. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Vamos lá. Consumo sustentável é a aquisição de bens de consumo que,
a um só tempo assegurem qualidade de vida à geração atual, respeitando a qualidade de vida das gerações futuras. Tá? Isso está previsto na Lei 13.186 de 2015. Então, o que fala lá? Qual é a previsão, né, do artigo 1º, parágrafo único dessa lei? Entende-se por consumo sustentável o uso de recursos naturais de forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente, sem comprometer as necessidades de gerações futuras. Então, veja que, numa legislação extravagante, a gente tem o consumo sustentável como regra para o fornecedor garantir aquele produto que é feito. Se ele não tem um produto que assegure a qualidade da vida da geração atual, você pode reclamar no prazo de 30 dias bens não duráveis, 90 dias bens duráveis. Tudo bem? Garantia legal e garantia contratual. O que é isso? E não é errado pensar. O artigo 23, ele fala que você pode reclamar no prazo, ou seja, ele te dá um prazo de garantia. Então, o artigo 23 trata da garantia legal, tá? Então, você tem uma garantia legal de 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis. O que é importante para nós aqui, senhores? A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual. Então, primeira coisa, não precisa estar em contrato, não precisa estar escrito em nenhum lugar a garantia legal. E se tiver cláusula dizendo que essa garantia você afasta, olha, eu não quero exercer o meu direito, eu não quero ter garantia sobre esse produto. Essa cláusula, ela é nula, é vedado você pôr essa cláusula no contrato entre consumidor e fornecedor, tá? Todo bem de consumo deve ser adequado ao fim que se destina, dever de qualidade e adequação. Então, a garantia legal ela é obrigatória. E a garantia complementar, artigo 50, ela é complementar. Então, a garantia contratual, ela é complementar, ou seja, é um período a mais. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos fornecedores interpretam de forma errada, né? E quando eles colocam, eu fornecedor, lhe dou garantia de 1 ano, na verdade é a garantia legal mais a garantia contratual. E isso é um problema que nós temos dentro do judiciário, porque eu tenho que dar informação clara para o consumidor, eu tenho que dar essa informação onde ele consiga separar a garantia legal e a garantia contratual. Então, quando ele fala, eu lhe dou 1 ano de garantia, eu estou dando garantia legal, prazo, e garantia contratual, 1 ano. Temos que tomar cuidado com a publicidade. A publicidade acaba nos enganando um pouco sobre essa garantia contratual. Porque ele fala, eu lhe dou garantia de 1 ano, mas depois ele escreve, é a garantia legal mais a garantia contratual e ele já coloca os meses. Então ele sabe, bens duráveis, que a garantia é 90 dias, ele pega 360 menos 90, 270, e ele coloca, vou lhe dar a garantia de 1 ano, sendo 90 dias a legal, 270 a contratual, tá? Então você precisa ficar atento com essa garantia, porque se ela é contratual, ela complementa a legal, né? Então é só você somar o prazo da garantia legal e o prazo da garantia contratual. Tudo bem? Direito de arrependimento. Então é outro prazo decadencial. Então você vai no prazo, artigo 49, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias. Ponto. Tudo bem? Então vamos pensar nisso aqui agora. 7 dias. A contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então nós temos a seguinte questão. Você pode se arrepender no prazo de 7 dias. Então, vamos trabalhar. Você assinou um contrato de prestação de serviço com a academia. Você pode cancelar em 7 dias. Você assinou um contrato de curso de inglês. Você pode cancelar em 7 dias, porque é da data da assinatura do contrato. Você assinou um contrato
Aí você foi para casa, refletiu e agora você viu que aquele produto, né, aquele serviço não é adequado para você. Ou no ato da entrega do produto ou do serviço. Aqui a gente tem um problema só. Do ato da entrega do produto. Ok, se eu comprar ele fora, comprei ele pela internet, por telefone, e ele foi entregue no meu domicílio, eu tenho um produto, eu posso me arrepender em 7 dias. Ou um serviço, e aqui tem que separar os dois. Por que os dois? Eu tenho aquele serviço que eu contrato fora, ele é executado fora e posteriormente ele é entregue para mim. Tudo bem? Mesma coisa, eu tenho um serviço contratado fora, mas ele é prestado dentro do meu estabelecimento, dentro da minha residência ou dentro do meu estabelecimento, e ele termina dentro do meu estabelecimento. Então aqui a gente tem um grande problema. Por quê? Quando que existe o término do consumo? Quando é um produto? Quando ele é entregue. Tanto é, se a gente olhar o artigo que nós estávamos estudando, o 23, ele coloca para nós que o termo inicial para o prazo de 30 ou 90 dias é constado da data da entrega do produto e do término do serviço. Então, esse prazo nós também teríamos contados da data do término da entrega do produto ou do término do serviço. E o problema do término do serviço, senhores, é uma questão que envolve também princípios gerais de direito, boa-fé e enriquecimento sem causa. Como assim, professor, enriquecimento sem causa? Veja, qual foi o serviço que você contratou? Você já consumiu esse serviço? Então, não me parece razoável você pleitear um direito de arrependimento, sendo que o serviço você já consumiu ele. Né? Então, você não poderia se arrepender de um serviço que você já consumiu. Tudo bem? Então, toma muito cuidado sobre isso, sobre a questão de arrependimento de serviço. Nós temos uma questão muito peculiar quando a gente fala de serviço, porque numa grande maioria, tirando o serviço externo, então no serviço externo você vai devolver aquele produto que ele forneceu para você, logo o serviço, tá? Mas quando a gente fala de serviço posterior, né, é meio complicado a gente falar de arrependimento, né? Não dá para a gente falar de arrependimento quando o serviço já é consumido, porque aí é um contrato sinalagmático, é um contrato bilateral. Esse contrato bilateral manda que a gente realmente faça o pagamento do serviço porque ele foi realizado. Tudo bem? É um princípio geral de direito. Né? Não dá para se arrepender do serviço, sendo que ele, no caso, já foi consumido e já foi realizado. Tá bom? Então, toma muito cuidado com essa questão de serviço, né? Porque o direito de arrependimento, ele garante exatamente até o momento em que você não consumiu, ou seja, você recebeu o produto, no momento que você recebeu, você devolveu, você recebeu o serviço, no momento que você recebeu o serviço, daquele que ele foi entregue, você quer devolver. Agora, quando você já consumiu aquele serviço, aí já é complicado, né? Você querer devolver esse serviço para o fornecedor, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Sobre a questão de serviços, você tem que analisar quando que o serviço foi entregue, quando que o serviço foi feito, porque se o serviço foi feito e não teve defeito, você não poderia se arrepender. Se ele teve defeito, você não vai se arrepender, você vai exercer o direito de reclamar o defeito daquele serviço, tá bom? Professor, seria, por exemplo, serviço de pintura? Sim, é isso aí, Viviane. Né, você contratou um serviço de pintura, é um profissional, um fornecedor que trabalha com isso, tem a sua atividade preponderante, a sua expertise para isso. Ele pinta toda a sua casa. Depois que ele pintou a casa, que ele terminou o serviço, me arrependi. Né? Aí, quando fala de serviço, aí eu já vi julgados do judiciário que falam, ó, no caso de serviço onde ele vai ser realizado, você só poderia pedir o arrependimento da data que você assinou o contrato ou contratou. Né? Então, você fez um e-mail, você contratou,
a pessoa para fazer um serviço para você de pintura, né? Vamos pensar e-mail, WhatsApp, contrato não escrito, contrato verbal. Você tem esse contrato, essa relação jurídica foi formada. Então, naquela data, você pode se arrepender em até 7 dias. Depois de 7 dias, você não pode se arrepender porque ele está prestando e, se bobear, pode até já ter prestado o serviço, né, Viviane? Então, é um exemplo, sim. Né? Você fez um serviço de pintura, ele ainda não foi executado. Tudo bem? Eu estou dentro do prazo de 7 dias da data que eu contratei. Posso me arrepender? Pode, é um direito, tranquilo. Não, professor, eu contratei o serviço de pintura. Ele pintou a minha casa em 3 dias, que era só um muro. Depois de 3 dias que eu assinei o contrato, eu quero me arrepender do serviço. Desculpa, o serviço foi contratado, foi prestado de forma correta. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse prazo sobre a sua interpretação. Tá? Agora, no caso de produto, ele é bem tranquilo. Só pode ser realmente por produtos fora do estabelecimento comercial. Né? Se for adquirido um produto dentro do estabelecimento, não dá para pedir o arrependimento, tá? Porque você está consumindo aquele produto. Podemos mencionar a contratação de TV por assinatura, por exemplo? Temos assinatura realizada por meio de telefone e a instalação do equipamento na residência? Sim, pode ser também. Mas aqui a gente também tem que tomar um cuidado, Juan. Eu vou dar um exemplo para você que talvez vai te ilustrar o pensamento. Tá certo, você contratou a televisão hoje e amanhã eles instalaram um ponto na sua casa. Você tem 7 dias para se arrepender. Ok, em 7 dias você se arrepende, tá bom? Agora, o que você não pode e não deveria é usar esse direito de arrependimento com uma finalidade de enriquecimento sem causa, tudo bem? Então você, a partir do momento que você consumiu, e aí eu vou dar o exemplo, o pay-per-view, você consumiu, você não pode se arrepender depois, né? Porque você consumiu exatamente aquele item da TV por assinatura, tá? Então, no seu caso, eu contratei a TV por assinatura, é um serviço, e temos assinado o contrato e por meio de telefone, então você contratou, e a instalação do equipamento. Então você vai falar, quando que começa o prazo para eu me arrepender, né? Como você ainda não consumiu, o prazo seria da data da entrega, da data que o equipamento foi instalado. Por que da data do equipamento? Porque aí você vai ter contato com o serviço, tá bom? E aí, se você se arrepender no prazo de 7 dias, parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Mas, professor, eu acabei assistindo 4 dias de televisão e me arrependi. Faz parte do risco da atividade. Né? A empresa de TV por assinatura faz parte do risco da atividade. Tudo bem? Bem como, e aí vai ser uma prática abusiva, nós vamos comentar isso mais para frente, no momento que eu faço o arrependimento e eu tenho a entrega do produto via frete, o fornecedor dizer para mim, então agora você vai ter que devolver para mim com frete as suas custas. Então você, consumidor, vai ter que pagar as despesas do frete. Essa informação também não procede, é uma prática abusiva que deve ser afastada na relação de consumo por parte do fornecedor. Tudo bem, senhores? Tranquilo, Juan? Deu para entender? Ok. Atenção. Aí eu gosto da atenção que eu escrevo normalmente. Apenas para comprar fora do estabelecimento comercial, a exemplo de compra feita pela internet, por telefone ou por revista, Avon, Natura, etc. Trata-se de direito potestativo do consumidor, que pode exercer sem necessidade de se justificar. Eu quero devolver a televisão. Por quê? Porque eu quero. Eu quero devolver produto da Avon. Por quê? Porque eu quero. Você não pode, o fornecedor não precisa que você diga, olha, mas você não gostou porque tem algum defeito? Eu não quero. É um direito do consumidor devolver o produto sem qualquer justificativa. Tá bom? Vimos prazo decadencial. Agora é prazo prescricional. O que é prescrição? É o direito de promover uma demanda condenatória contra o fornecedor. Tudo bem? Prescrição é o direito que o consumidor tem de pleitear
um dano, uma obrigação que o fornecedor causou a ele, tá? Então, aqui a gente vai aplicar o regime da responsabilidade do fato do produto ou do serviço. Tudo bem? Ou seja, caso em que há acidente de consumo. Então, toda vez que eu falo de responsabilidade pelo fato do produto ou pelo serviço, eu tenho uma responsabilidade civil, que eu tenho um outro nome chamado acidente de consumo. Tudo bem? E aí o legislador coloca para nós: prescreve em 5 anos a pretensão de reparação de danos causado pelo fato do produto ou do serviço previstos na secção 2 desse capítulo, que é a responsabilidade, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então aqui, senhores, eu vou pedir licença para a gente falar sobre esse prazo, porque esse prazo é muito legal para nós dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Prescrição e decadência. Tudo bem. Então vamos lá nela agora comigo. Todo mundo aqui junto comigo agora. O que é legal a gente falar? Vamos colocar aqui uma linha do tempo, que nem eu gosto muito de fazer nas nossas aulas, tá? Vamos fazer linha do tempo. Primeira linha do tempo aqui. Comprei a TV. Tudo bem? Quando? Dia 1/3 de 2000. Vamos colocar aqui. Entrega da TV. Tudo bem? Quando foi entregue? 3/3 de 2000. Tudo bem? Tranquilo, estamos bem, sem problema nenhum. Coloca assim. Defeito da TV. Vou botar 00, senão não vai caber aqui nas minhas linhas. Tá? Defeito da TV. Você vai colocar aqui. Dia 12 de abril de 2007. Não, 2003. Tudo bem? Defeito oculto. É isso que a gente está trabalhando. Aí você vai colocar aqui. Reclamação do consumidor. Como é um bem como é um bem durável? Veja, o Anderson, nós falamos de defeito ou vício, né? Defeito está ligado com a questão de segurança e vício está ligado com a quantidade e qualidade, tá? Então, no acidente de consumo, pelo fato, não importa defeito ou vício. Então, vamos reclamar o defeito que teve aquela televisão, tá? Vamos colocar da qualidade dela. Pode ser um exemplo nosso. Ah, eu fiz dentro do prazo que o legislador me manda 90 dias. Então, eu fiz isso no dia 12 de junho de 2013. Vou mexer aqui para caber todo mundo na mesma linha. Pronto, aqui. Todo mundo tá vendo aqui? Continuando a linha do tempo. Lá, vou colocar aqui e vou continuar a nossa linha do tempo. Qual é o prazo que que o fornecedor tem para consertar? 30 dias, do momento que eu fiz a reclamação. Então, vamos colocar aqui prazo para resolver. Tudo bem? Sanar o defeito. Vou botar 13, tá? Porque tem aquela contagem de prazo, né? Exclui o dia do início, inclui o dia do vencimento, enfim, tem umas regrinhas que também a gente usa lá do direito civil da obrigação a termo. Ele tem esse prazo para resolver. Não resolveu? Vem comigo. Gerou danos para o consumidor? Gerou. Então eu tenho um acidente de consumo, porque ele não consertou, não realizou no prazo. Qual é o prazo que o consumidor tem para entrar com uma ação de reparação de danos? Então vamos lá. Eu quero entrar com uma ação de reparação, tudo bem? De danos. Cinco anos. Contados da onde? Olha lá. 12/6
de 2008. Tudo bem? Então, esse é o nosso prazo para promover a reclamação, né? Então, veja a linha cronológica. Você comprou uma televisão, ela foi entregue, você não exerceu o direito de arrependimento, ó, não fizemos o arrependimento, ficamos com a televisão, ela apresentou um defeito oculto. 12/4/2003, defeito oculto. Tenho 90 dias para reclamar com o fornecedor. Vou até colocar aqui para ficar interessante para a gente. 90 dias. Prazo para resolver, 30 dias. Prazo para entrar com ação, 5 anos. Tudo bem? Tranquilo, senhores, essa explicação, tá? Porque alguns entendem, e veja, não é errado entender, mas nós temos que pensar no código. Professor, inicia-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Então, voltando para nós, alguns podem falar, professor, sabe quando aconteceu o dano? Aqui. Foi quando apareceu o defeito. Então, se apareceu o defeito e o consumidor tem um dano, o prazo começou a contar no dia 12/4/2003 e não no dia 13/6/2003. Por que que tem que esperar esse prazo? Senhores, teoria geral do processo, não é nenhuma questão de direito material, agora é processo. Para que eu tenha interesse de agir, lembra disso? Né? Antigamente falava-se condições da ação, legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. Hoje não temos mais a expressão possibilidade jurídica do pedido. Hoje é só legitimidade e interesse. Então, você tem interesse do processo. E o que é o interesse? O meio processual adequado e a tutela jurisdicional correta. Olha, eu estou com direito, um defeito na TV, mas você já reclamou? Não. O prazo que o fornecedor tem para consertar já se esgotou? Não. Então você não tem interesse de agir. Como é que você vai promover uma ação judicial contra o fornecedor, sendo que você não deu ciência para ele ainda do defeito, sendo que quando você deu ciência para ele, ainda não acabou o prazo para ele poder verificar se o defeito existe ou não e sanar esse defeito? Por que que você já vai entrar com uma ação? Então você percebe, e aí aquela jurisprudência que eu mostrei para vocês ajuda muito, o consumidor, no momento que ele não reclama, não informa, não deixa o fornecedor tentar sanar o defeito, naquele julgado, o que o judiciário colocou, senhores? Que a data do prazo para a decadência, para ele poder reclamar, foi do dia do defeito. E aí, o dia que ele propôs a ação, ele somou como dia de notificação para o fornecedor sobre o defeito. E não uma ação de reparação de danos, que é de 5 anos. Então, se você tem um defeito da TV e você quer reclamar via judicial, não quer fazer a via extrajudicial, ou também chamada administrativa, você tem que estar com a ação no prazo de 90 dias, e não no prazo de 5 anos. Então, isso aqui é uma grande diferença que você viu, que foi uma ação judicial proposta, o advogado não entendia muito bem esses prazos e propôs uma ação de reclamação, uma ação de indenização por perdas e danos, né, danos morais, etc. Mas ele acreditava que o prazo era 5 anos, e o judiciário, né, o juiz monocrático e o tribunal aplicou. Como você não reclamou e como você, por causa disso, não deu prazo para que o fornecedor resolvesse, da data que você tomou ciência, você deveria ter reclamado. Então, a ação judicial é o termo da reclamação. Você veio no judiciário reclamar sobre um defeito no seu produto. Como passou 90 dias, decaiu o seu direito de reclamar. Tudo bem? Então, consumidor, teve um defeito? Teve. Vá lá reclamar. Vá lá reclamá-lo dentro do fornecedor. Uma vez reclamado no prazo, e senhores, que nem o colega de vocês perguntou para mim agora, quando eu estava na sessão da pandemia, o Jackson.
Manda e-mail, liga, manda telegrama. Você tem que exercer o seu direito de reclamar. E olha, 90 dias é tempo, dá para você reclamar nesse prazo, tudo bem? E se for um defeito oculto, é da data que você constatou o defeito, se fosse aparente, da data da entrega. Então, se você falar, olha, constatei no dia 12 de 4 de 2003 um defeito, você tem 90 dias para entrar em contato com o fornecedor, né? Ou, no caso, gênero, o fabricante, né? O produtor, né? O importador, para que ele conserte aquele produto, né? Que foi entregue por ele ou fabricado por ele. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Então vamos lá. Voltando. Prescrição e outras pretensões reparatórias. Algumas pretensões reparatórias, a exemplo de repetição de indébito, inscrição indevida, do inadimplemento contratual, não se enquadram nos regimes de responsabilidade visto acima, bem como não possuem previsão de decadência ou prescrição no CDC. Então, veja só, eu quero entrar com uma ação para alegar uma responsabilidade civil. Você tem o prazo para fazer isso. Ah, eu me arrependi. Se eu me arrependi ou se eu paguei indevidamente um valor, eu quero que me devolva esse valor, repetição de indébito, não é os 5 anos. Da inscrição indevida, eu quero uma indenização, por quê? Porque o fornecedor inscreveu meu nome no Serasa, indevidamente. Isso não é uma responsabilidade pelo vício do produto ou defeito do produto. Tudo bem? Inadimplemento contratual. O fornecedor me forneceu um prazo, me deu um direito, um benefício e não cumpriu, inadimplemento contratual. Então, isso não está previsto no CDC, tá? E aqui a gente tem como é interpretado essas questões que envolve outras pretensões reparatórias, segundo o STJ, óbvio. Inadimplemento contratual, ou seja, atraso no voo ou entrega de imóvel, prazo decadencial de 10 anos, para você alegar o inadimplemento. E aqui, senhores, fica bem interessante, porque assim, eu quero pedir o inadimplemento. Olha, eu contratei uma viagem aérea, essa viagem não foi realizada, ou o imóvel não foi entregue, então eu quero o inadimplemento contratual, porque eles não querem o reconhecimento do inadimplemento. Então, o direito para o reconhecimento é decenal. Você vai lá no artigo 205 do Código Civil e coloca lá, o que não tiver lei especial, ou seja, não tiver previsto no código ou em legislação extravagante, o prazo geral é de 10 anos. Tudo bem? Ação de repetição de débito para a cobrança de água, esgoto, telefonia. Então você pagou por telefone a mais, esgoto a mais, água a mais do que você realmente consumiu. Não é um acidente de consumo, porque não é responsabilidade civil, tá? Nós temos apenas o enriquecimento sem causa, repetição de indébito, prazo de 10 anos. Ação de repetição de débito referente às disciplinas não ministradas em instituição de ensino. Prazo trienal, 206, parágrafo 3º, 3 anos. Ação de indenização por negativação do nome. Tem duas correntes. Prazo decenal de 5 anos, de 10 anos, e prazo de 3 anos, que é a ação de reparação de danos, artigo 206, parágrafo 3º. Tá? E pasmem os senhores, ação de indenização do seguro contra a seguradora. O contrato de seguro é uma relação de consumo? Sim. Mas por que você quer uma ação contra a seguradora? Ah, eu quero uma ação contra a seguradora, por quê? Você vai demonstrar que teve um vício no serviço, um vício no produto. Porque se não tiver um vício, você só quer uma indenização. E o Código Civil regula. A ação entre segurado e seguradora, o prazo é de 1 ano. Então, toma muito cuidado, nesse caso especial de seguradora, porque o contrato de seguro é uma relação de consumo, mas o que tem prazo de 5 anos para reclamar
é a reparação de danos. Professor, mas a ação de indenização é uma reparação de danos. Sim, mas é uma reparação de danos do Código de Defesa do Consumidor, 5 anos, pela responsabilidade do fato ou do produto. Do fato, do produto ou do serviço. A ação de indenização de segurado ou contra seguradora que não tem como objeto a responsabilidade civil por defeito, por vício do fato do produto ou do serviço, não é prazo de 5 anos, é o prazo do Código Civil de 1 ano, tá? Então toma cuidado com essas pretensões que nós vemos aqui agora, tá? Porque se você falar houve um acidente de consumo, nós temos o prazo de 5 anos. Não é um acidente de consumo, mas são ações reparatórias inerentes ao contrato de consumo. Elas têm prazo próprio, tá? Segundo o STJ, elas têm prazo próprio. Tudo bem? E aqui na ação de indenização, senhores, é uma questão assim, você vai contar com a sorte do quê? Olha lá, se você cair na quarta turma, ele vai achar que é 10 anos. Se você cair na terceira turma, você vai achar, perdão, que é 3 anos. Então, existe uma ação de indenização por negativação indevida? Existe. Então, tem que promover a ação no prazo de 3 anos, para não correr risco. Se você correr risco, você pode ter o julgador entendendo que passou o prazo de 3 anos, então esse prazo houve a prescrição do seu direito. Tá bom? Então, fica atento aí na relação dos prazos. Senhores, tudo bem? Prescrição em decadência? Tranquilo? Podemos continuar? E olha lá, continuando, nós vamos ter o que agora? Ô, desgraça na minha vida. Slide 15. A desconsideração da personalidade jurídica. Então, agora, nós vamos ter a desconsideração da personalidade jurídica perante o fornecedor. O Ronaldo fez uma pergunta para mim. Em relação à compra e venda entre dois particulares, por exemplo, a venda de um carro, esses prazos também se aplicam? Não. O Ronaldo, perdão. Aí foi direito do consumidor 1, mas vamos voltar para ele porque não tem problema nenhum. O que é relação de consumo? É uma relação jurídica que envolve consumidor e fornecedor. Quem é consumidor? Destinatário final, e segundo as teorias, né, nós temos a teoria mitigada, ele pode não ser o destinatário final, mas ele é vulnerável. E do outro lado tem que ter um fornecedor. Quem é o fornecedor? É aquela pessoa que exerce a atividade, aquele produto que ele está te vendendo, é a atividade dele. Então, uma compra e venda de veículo entre particulares é uma relação do direito civil, não é uma relação do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, não é uma relação de consumo. Mas você vai falar para mim, se não é uma relação de consumo, como é que fica essa questão do defeito, né? Que nós temos dentro do Código Civil, né? Como é que fica esse defeito? Se eu falar de defeito oculto, tá? O Código Civil tem expressão própria para isso também, prazos específicos para isso, tá? Então, se você pegar o Código Civil que fala do vício redibitório, lá ele vai ter disposição expressa para isso, tá? Então, é só você dar uma olhada lá no Código Civil, acho que é 400 e alguma coisa, ele vai trazer para você a questão sobre vício redibitório na relação civil. Compra e venda entre dois particulares não é relação de consumo. Então, não tem os 5 anos. Se você falar do slide nosso lá, da repetição de indébito, ok, ali é uma questão que é regra geral, tá? Mas não é os prazos de 30 dias bens não duráveis, 90 dias bens duráveis. Tá bom? Desculpa, Ronald, estar respondendo agora, que eu vi só agora a sua mensagem. Ronald não, Ronaldo, desculpa. Tudo bem? Vamos lá. Desconsideração da personalidade jurídica. Então, aqui, senhores, vale a pena um comentário e uma saudação histórica. A primeira norma jurídica que fez uma previsão no Brasil de desconsideração da personalidade jurídica foi o Código de Defesa do Consumidor.
Então, o artigo 28, ele trouxe a desconsideração da personalidade jurídica, tudo bem? Considerando pessoa jurídica ou sociedade, tá? Então, ele indica, fornecedor, você é uma pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade empresária, uma sociedade simples, você pode ser uma associação, ou seja, você é uma pessoa jurídica. Quando, em detrimento do consumo, então você está dentro da relação de consumo, houver abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito ou violação ao estatuto ou contrato. Senhores, essas previsões são iguais à do Código Civil. Tudo bem? Então, para você ter a desconsideração, você tem que demonstrar que houve abuso do poder econômico, abuso de direito da empresa, excesso de poder, infração à lei, ato ilícito. Esse é o que eu mais gosto, né? Infração ao estatuto ou ao contrato, aí eu falo confusão patrimonial, aí eu falo uma coisa que é fantástica, né? Você tem uma empresa constituída cujo capital social dela é 10 mil reais, né? Com cota separada, 50% para cada um, né? No caso, a limitada, por exemplo. Aí você fala, tá, mas qual é o tamanho dessa empresa, né? Ela só vale 10 mil, né? Então você já começa a ter uma fraude ao contrato social, porque ele não consegue exteriorizar a verdade, não consegue exteriorizar aquilo que é verdadeiro. Ah, você é o dono da empresa, mas você coloca seus filhos como sócios, porque você não pode ter nada no seu nome que está devendo no mercado. Está acontecendo violação, infração à lei, isso é um ato ilícito. Ato de fraudar a lei é ato nulo, Código Civil. Então você percebe que nós temos essas violações. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então a empresa encerrou suas atividades, está lá e encerrou suas atividades. Desconsideração. Insolvência, ela não tem mais condições para pagar as suas dívidas. Também isso é a falência, tá? Então você vai ter a desconsideração, tá? Então aqui temos coisas novas trazidas dentro da relação de consumo. Por que que eu falo isso? Porque muita gente pega a jurisprudência e coloca, olha, desconsideração, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica. Perfeito. Na relação de consumo. Se é relação civil, não se aplica a essa ideia. Não se aplica a essa hipótese. Essa hipótese é só para a relação de consumo. Relação civil é outras regras que está lá no artigo 50 do Código Civil. Nós vamos aplicar e aprofundar ele daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, olha lá. Nós temos a desconsideração encontrada no Código Civil, teoria maior, lei do CAD, que é igual a previsto no artigo 28, tudo bem? Teoria maior, traz requisitos. Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, que é igual ao parágrafo 5º, teoria menor. Parágrafo 5º da onde? Lá do nosso artigo 28, tá? Então vamos entrar nas hipóteses nossas de desconsideração da personalidade jurídica, porque eu trouxe todos aqui elencados, e o último é o parágrafo 5º. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada quando abuso, excesso, infração, fato ou ato ilícito, falência, insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica. Ok. Agora, só o código prevê isso. Sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Houve um acidente de consumo, você entrou com uma ação, juiz julgou procedente e mandou o fornecedor pagar o prejuízo. O fornecedor não paga o prejuízo, porque ele não tem patrimônio, ele não tem conta bancária, ele não tem ativos, não tem direitos, não tem nada. Ok, vamos desconsiderar para buscar o patrimônio dos sócios. Mas não tem abuso, não tem excesso de poder, não tem infração à lei, não tem violação ao estatuto, não é insolvente, não houve encerramento ou inatividade. Não importa. A hipótese prevista no parágrafo 5º
ela é um obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos ao consumidor. Então, olha, de novo, Código de Defesa do Consumidor veio proteger o consumidor, princípio da reparação integral. O consumidor tem que ter o direito, ser garantido ele o direito da reparação integral do prejuízo causado na relação de consumo. Tudo bem? Então você vai ter aqui exatamente a desconsideração, que é a mais usada nas relações de consumo, que é criar essa pessoa jurídica como obstáculo. Tudo bem? Então vamos lá ver essas teorias. Teoria maior. Admite a desconsideração apenas quando restar provado desvio de finalidade, confusão patrimonial, tudo bem? Mais prejuízo ao credor. Então eu preciso provar ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que é o artigo 50 lá do Código. E olha, se a gente for ler ele, considera-se abuso, desvio de finalidade pela confusão patrimonial, pode o juiz interferir. Então você percebe que ele não está dizendo falência, encerramento irregular, inatividade, ele não está dizendo isso. Então, se você não tem uma relação de consumo, pegando o gancho do Ronaldo, se você tem aquela relação jurídica e essa relação jurídica não é uma relação de consumo, você não pode pedir a desconsideração lá do artigo 28 com o parágrafo 5º. Você vai ter que pedir a desconsideração do artigo 50 do Código Civil. E ele é muito amplo, você tem que provar o desvio de finalidade, você tem que provar a confusão patrimonial, que se você não fizer essa demonstração junto com o prejuízo, aí é óbvio, você está cobrando uma dívida do credor, né? Então, lógico, você não vai desconsiderar a pessoa jurídica para ir no patrimônio particular dos administradores, tá bom? Então, teoria maior, Código Civil, artigo 50. Teoria menor, basta que se prove prejuízo ao credor, Código Civil e Lei dos Crimes Ambientais. Não precisa provar abuso da personalidade. Se tiver, ok, mas você não precisa provar. Né? Vale a pena você provar, e vamos entrar no processo civil agora, se você quiser uma tutela de urgência. Olha, juiz, a empresa está encerrando suas inatividades, ela já está fechando as portas, ela já tem confusão patrimonial, porque já foi desconsiderado ela em outro processo, prova emprestada. Então, eu já quero desconsiderar agora, na petição inicial, a personalidade jurídica, para já incluir os sócios no polo passivo da ação, para que eles respondam, os administradores, para que eles respondam por essa dívida. Eu não preciso aguardar a execução para falar que a empresa não está pagando, então ela é um obstáculo. Mas se você chegar na execução numa relação de consumo, basta você comprovar que ela é um obstáculo. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Desconsideração no Código Civil. Depende de requerimento da parte do Ministério Público. Desconsideração no CDC. Pode ser aplicada de ofício pelo juiz quando prevista em norma de ordem pública. Né? Se é um processo particular, não vai desconsiderar. Agora, quando você fala em ação civil pública na relação de consumo, aí você pode adotar que isso pode ser de ofício. A adoção da teoria maior existe além da prova do prejuízo ao consumidor, né? Aqui eu coloquei consumidor porque a expressão foi a mesma, tá? Eu só copiei e colei, então dá uma corrigida aqui para mim, eu peço desculpa para vocês. Então aqui você leia-se credor, onde está escrito consumidor aqui, ó, leia-se credor. A demonstração do desvio de finalidade, teoria objetiva ou confusão patrimonial. Teoria menor, basta a prova do prejuízo, independentemente do desvio. Hipóteses. Eu só tenho duas hipóteses no Código Civil. E as hipóteses, do Código de Defesa do Consumidor são maiores. Tudo bem? Então, eu tenho várias hipóteses para comprovar aqui. E a melhor é o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Como é que o Código de Processo Civil disciplina a desconsideração? Então, como é que é feito isso, né? Então, vamos pensar sobre o Código e a desconsideração. Primeira coisa que é bacana é o Código de Processo Civil trazer uma matéria de direito material. Como assim? Desconsideração inversa da pessoa jurídica. O que é desconsideração inversa da pessoa jurídica? Tá? É você
estar processando os sócios dessa empresa, os administradores dessa empresa, e você verificar que existe confusão patrimonial, ou seja, essa pessoa é apenas um obstáculo e você vai incluir a pessoa jurídica como devedora daquela obrigação, tá? Quem inovou, quem trouxe expressamente isso foi o CPC, Código de Processo Civil de 2015. Mas isso já era admitido pela jurisprudência do STJ há um bom tempo atrás, tá? Na qual se afasta o patrimônio do sócio e alcança o patrimônio da pessoa jurídica. Tudo bem? Então, essa é a primeira informação que é bacana para nós. Onde está regulamentado a desconsideração? Artigo 133. Né? Você abre um incidente, então ele não é feito no próprio processo, a não ser que ele seja feito na petição inicial, aí ele corre no mesmo processo. Mas se o processo já houve andamento, você só vai fazer isso através de petição, tudo bem? Seja pela parte Ministério Público, a quem couber intervir no processo. Tá bom? Aqui uma informação: o Código de Processo Civil encampou a jurisprudência do STJ, afirmando que não há necessidade de processo autônomo para que seja desconsiderado. Antigamente, como se tratava de uma discussão da relação jurídica, antes do Código de Processo Civil de 2015, antes do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, se trazia a questão depois do Código que para desconsiderar era necessário uma ação autônoma para reconhecer realmente o abuso, reconhecer realmente que houve esse obstáculo, né? Então isso era levantado, só que a jurisprudência do STJ falava não, não é uma ação autônoma. E antes do código ele era feito no próprio processo. Então você estava na execução, vamos dar o exemplo mais comum, e a empresa, o fornecedor não pagava a dívida. O que ele fazia? Ele pedia para o juiz, vamos desconsiderar a pessoa jurídica, incluir os sócios? O juiz falava, ok, aceito a desconsideração, porque a prova é objetiva, lembra lá, parágrafo 5º? A empresa virou um obstáculo para o ressarcimento dos danos ao consumidor, vamos incluir os sócios. E aí se levantou uma discussão, e você vai perceber que esse artigo 134, ele foi debatido, e muito bem debatido no projeto, por isso que eu cito para vocês como manual, caso queiram, né, do professor Cássio Carpinella Bueno, porque ele foi uma das pessoas que ajudou no projeto, professora Tereza Alvim também, e eles reclamavam muito isso na época, quando não se tinha essa regulamentação. Tá, o juiz ele vai extinguir a pessoa jurídica e, consequentemente, ele já ia pedir bacen-júri dos sócios, ele já ia pedir bloqueio de bens dos sócios, mas os sócios nem foram citados do processo onde eles foram incluídos. E a gente vê lá da teoria geral, direito constitucional, chama todos os direitos agora para falar. O réu não tem que ser citado no processo? Para que serve a citação? Não é para dar ciência para o réu que existe uma demanda contra ele? Não importa que é execução, não importa que é conhecimento. Então, o professor Castro, a professora Tereza Alvim, reclamavam muito que, quando antes do código você fazia desconsideração no próprio processo, você não dava direito ao contraditório e ampla defesa dos réus, e nem da própria pessoa jurídica, de verificar se realmente aconteceu as hipóteses trazidas no ordenamento, né? E aí o CPC de 2015 acabou criando um incidente, que ele pode ser feito tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, né? Cumprimento de sentença a título judicial e execução a título extrajudicial. Mas você vai garantir que eles tenham, pelo menos, o contraditório. Você vai garantir que eles possam exercer o contraditório, possam fazer provas de que não é causa de desconsideração da personalidade jurídica, podem argumentar se isso é ou não um fato, então ainda não vai ser desconsiderado, né, o incidente, o artigo 134 e seguintes, ele vai instaurar, vai verificar se é o caso de desconsiderar ou não, e da decisão que desconsiderar, se os réus, pessoa jurídica e os sócios, ou administradores, quiserem recorrer, eles podem recorrer através de agravo. Então, veja, você está garantindo exatamente o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório para os réus no incidente, que é a pessoa jurídica e que são seus sócios. Senhores, tudo bem? Agora são 8h20, né?
Temos ainda mais uns 30 minutos para a gente poder estar terminando. Então, o que eu ia pedir para vocês? Duas coisas. Primeira coisa, me dá uma resposta aí no chat. Eu preciso fazer um controle da aula passada. Então, eu preciso que vocês me falem se vocês vieram na aula passada, tá? Mas antes disso, não faz ainda agora não. A Valéria está me fazendo uma pergunta. Professor, em caso de grupo econômico, a desconsideração pode atingir os filhos e cônjuges que não são sócios em empresas em grupo? Claro que não. Né? Por que você vai atingir o filho, tudo bem, que não é sócio? Eu quero falar sobre isso. A desconsideração, ela tira a pessoa jurídica e inclui os sócios. Valéria está me perguntando, quem são sócios? É as pessoas que estão no estatuto social. Né? Então, toda pessoa jurídica ela tem um estatuto, seja um contrato social, seja um estatuto de constituição, tá? E quando você fala de uma sociedade anônima, não são os acionistas, mas são os administradores, tem um presidente, tem um conselho de administração, tá? Então, você não vai poder pegar os filhos nesse caso. Não, professor, os filhos são sócios. Então, veja, eu não estou atingindo os filhos, eu estou atingindo os sócios. Veja que a palavra é eu vou desconsiderar para atingir os sócios. Se o pai colocou os filhos na sociedade, os filhos são incapazes, ok. Menor de 16 anos, ou de 16 e 18 anos, são incapazes, ok. Mas eles são sócios, figuram como sujeitos da relação empresarial, né, no contrato social, eles são responsáveis. O patrimônio deles vai ser atingido para pagar essa dívida, Valéria. Então, se o cônjuge é sócio, o cônjuge vai. Agora, o problema que você está falando é grupo econômico, não é a nossa desconsideração. O CDC não prevê de forma direta a desconsideração, a responsabilização de grupo econômico. Ele prevê dentro da cadeia de consumo você chamar fabricante, produtor, construtor, importador, nós vimos lá, tá? Mas ele não prevê você chamar o grupo econômico. Agora, se você me permite, Valéria, 2 minutinhos para a gente comentar sobre isso, professor, entendi, ok, tá tudo certo. Só que o senhor não colocou aqui no slide, e foi de propósito, mesmo porque não é a nossa matéria, mas é importante colocar isso para vocês. Por que a Justiça do Trabalho, quando é uma relação, uma execução de direitos trabalhistas, ela desconsidera a pessoa jurídica com base no Código de Defesa do Consumidor? Por que ela desconsidera no parágrafo 5º do artigo 28? 28 não, perdão. E agora eu não lembro do artigo. Né, no parágrafo 5º que nós falamos lá atrás. Por que ela desconsidera? Porque se a gente pensar nessas duas normas jurídicas, Código de Defesa do Consumidor e Consolidação das Leis do Trabalho, as duas têm o mesmo objetivo: igualar pessoas vulneráveis. Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a legislação trabalhista, eu tenho nos dois polos alguém com capacidade e poder econômico e do outro lado alguém que não tem capacidade e poder econômico. Então a Justiça do Trabalho usa o Código de Defesa do Consumidor para desconstituir a personalidade jurídica, aplicando a teoria menor, o parágrafo 5º. Só que aí, já que eles usam emprestado a minha matéria, e Valéria, vou responder sua pergunta agora. Uma das normas que prevêem a inclusão de grupo econômico dentro de um processo para uma responsabilidade é a CLT. Salvo engano, o artigo 3º da CLT, ele coloca que empregador ou empresas relacionadas, né? Cisão, incorporação e o grupo econômico, né? Que haja controle entre elas. Então, se eu empresto a minha matéria para a Justiça do Trabalho para desconsiderar, por que não pedir emprestado a matéria da CLT para gerar o grupo econômico? Tá? Então, Valéria, sua pergunta é bem bacana, né? Nesse ponto que eu ampliei ela, para falar se a gente pode, dentro de um grupo econômico, pedir a responsabilidade, a inclusão no polo da execução do grupo econômico para responder pela dívida. O CDC não tem previsão expressa, porque a única previsão para incluir réus é no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Mas, se a gente pensar que eu empresto para a CLT a desconsideração, CLT me empresta também ao fundamento jurídico para trazer o grupo econômico, que, salvo engano, é o artigo 3º da CLT. Tá bom?
Senhores, alguns alunos estão me... Não esqueça de deixar o seu like e comentário sobre esse vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais.